Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pausadamente, nosso podcast que é uma pausa para a sua mente, uma pausa no seu dia. Nós sabemos que o dia corrido, as semanas agora pós-carnaval principalmente, começa com tudo e as pessoas precisam fazer aquilo que precisa ser feito, naturalmente. E estamos aqui, então, com essa proposta de você fazer uma pausa, pensar em algumas outras coisas e ver cenários diferentes, talvez, daquilo que você enfrente todo dia. E hoje, eu, Gustavo Costa, estou aqui com o Sérgio Cogói. O Sérgio, ele que é corretor de imóveis originalmente ali, aí depois foi acumulando funções. Hoje, presidente do Secov Zona Sul, vice-presidente da FEComércio Rio Grande do Sul, é isso? Isso aí. Deixar para o Sérgio se apresentar. Sérgio, por favor. Então, primeiro agradecer o convite, Gustavo. Sempre é bom a gente conversar e acho que aproveitar esse tempo para fazer essa pausa da mente, né, para refletir alguns pontos, para poder repensar também algumas ações, sempre é importante. Esse movimento do dia a dia, que nem tu fala, e eu ouço várias vezes isso, tá na correria. A correria, ela depende do teu processo de organização, né? Exato. Conforme tu organizar teus tempos e teus momentos, acredito que ela pode ser mais ou menos intensa e também ela tem que ser muito compatível com a tua capacidade de solução e de resultado. Esse é um ponto. Mas voltando um pouquinho aqui até para tu muito bem colocou aí, comecei... Na realidade, tenho várias ações aí no decorrer da caminhada, né? Minha primeira formação é em tecnologia e processamento de dados. Depois, no decorrer desse momento, eu comecei a atuar, ou quase que paralelo, assim, já com a questão imobiliária. Inclusive, desenvolvi software para a imobiliária da nossa família, na questão da administração de algumas locações que nós tínhamos lá. Fiz mais algumas outras ações assim, na área de uso de tecnologia. Mas pelo o movimento e pelo trabalho, eu fui migrando gradativamente para a área da gestão. Primeiramente, ainda atuei bastante na questão da própria intermediação, que hoje ainda continuo isso, mais num processo de consultoria e de assessoria, mas trabalhei muito também na questão da intermediação da compra e da venda. Mas foi natural também esse migrar para a área da administração e da gestão, depois com algumas especializações nessas áreas também, em qualidade, em também gestão de produtividade, enfim, gestão de negócios, processos gerenciais, né? Uhum. Enfim, tem algumas especializações assim também que movimentam esse segmento e que vão fazendo um processo de aprimoramento que tem que ser constante. E esse movimento todo também me levou às questões institucionais, que já fazem mais de 2 décadas que eu estou envolvido com instituições, mais ligadas ao mercado imobiliário, mas também com outras de segmento empresarial. Mas no Secov já são mais de 20 anos lá, atuando em todos os setores até chegar à presidência. Uhum. E esse movimento no Secov também me levou a uma participação mais efetiva dentro do sistema FEComércio. Hoje também tem uma cadeira de uma vice-presidência e também tenho participação em alguns conselhos lá. Enfim, tem uma agenda bem movimentada. Bem movimentada. Mas bem organizada, eu considero assim também. Não é o que nós falamos, como ali, né, bem citastes, não é aquela correria louca, né, de fazer tudo ao mesmo tempo. Não, tudo tem a sua hora. Não, e tem uma coisa interessante, Gustavo, no decorrer do tempo, né, tu vai aprendendo algumas coisas e eu era meio resistente ao não. E depois eu aprendi a dizer não para algumas coisas e a selecionar também alguns convites e algumas possibilidades de participação e de colaboração, porque quando há um envolvimento institucional, um envolvimento mais dentro de um olhar coletivo daquilo que tu pode produzir para os outros, né, ou com os outros também, enfim, eu acredito que a gente tem que saber até onde é possível atuar sem atrapalhar o dia a dia das operações normais, naturais e dos negócios que a gente acaba
se envolvendo também. Sim, é verdade. E, Sérgio, sobre o falar não, que é eu vou chamar nesse tipo como uma habilidade que nós vamos desenvolvendo, ao mesmo tempo, que tipo de conversa, as pessoas falam hoje, né, escolha suas mesas, né, a mesa que você vai sentar, que tipo de mesa que te atrai, com quais assuntos né, que atrai o Sérgio mesmo? Eu tenho um propósito que já acompanha assim há muito tempo, né, que é a questão da educação e da formação, né? Seja ela na linha empresarial, seja ela na linha de desenvolvimento emocional, enfim, são várias linhas que eu acompanho. E eu sempre acho que a educação, né, dentro de um processo de desenvolvimento e de crescimento, ele é uma alavanca, vamos dizer assim, da transformação. Eu vejo que quanto mais a gente puder, de alguma maneira, compartilhar com o próximo aquilo que tu tem como experiência, aquilo que tu tem como conhecimento, tu consegue, de certa forma, ampliar também as suas possibilidades. Porque eu uso até uma frase, repito ela em vários momentos e gosto muito, porque ela acaba se tornando um mantra, e um mantra também de não só de repetição, mas de atuação, que quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Então, sempre que eu estou aberto e disponível para compartilhar, colaborar, cooperar, enfim, de alguma maneira contribuir num processo de crescimento e desenvolvimento, naturalmente isso está retornando para mim também uma forma de melhoria contínua. Então, dentro desse propósito, estar em ambientes ou em locais que possam me proporcionar crescimento e desenvolvimento e dessa forma que eu também possa compartilhar com essas pessoas esse mesmo intuito, eu acredito que aí é o caminho que eu gosto de transitar. Uhum. Então, realmente... são coisas que muitas vezes a gente acaba não pensando no dia a dia também, né, Sérgio? Porque imagino, né, como uma pessoa assim também, tens uma rotina, né, muito agilizada, com várias decisões a serem tomadas, também é preciso ter essa racionalidade, né, de o que está alinhado. E que falando sobre alinhamento e isso tudo, hoje, como que foi para ti a visão, né, de sair lá do processamento de dados ali e hoje estar numa posição que precisa dialogar com diferentes tipos de pessoas, com perfis comportamentais diferentes. Como que é para ti sair daqueles dados ali e ir pro lado tão humano? Assim, como que tu vê hoje? Eu vou falar em dois momentos aqui, porque eu quero voltar um pouquinho nessa questão de fazer várias coisas, né? A gente não faz nada sozinho, isso é uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, né? Eu posso ter uma linha de tomada de decisão, uma linha de direcionamento de ações, enfim, mas o operacional, eu preciso de ter pessoas que me ajudem e pessoas que estejam preparadas e qualificadas para desenvolver essas ações. Então, saber montar esse time, ele é de fundamental importância, e também se envolver com esse time, ele é de fundamental importância. Como é que eu acabo, às vezes, participando de diversas ações? Porque tenho bons times, né? Então, eu tenho boas pessoas assim preparadas que facilitam muito a tomada de decisão, facilitam muito até a definição de quais ações a gente deve implementar, quais ações a gente deve encaminhar, e isso me dá muita tranquilidade também, porque isso é bem importante, assim, de a gente estar conectado, né, com aqueles que fazem parte dos processos e alinhados para que a gente possa realmente ir avançando. Eles andam ao natural, porque as pessoas também já sabem o que devem fazer, enfim. Sim. Então, são ajustes que a gente vai fazendo no decorrer do percurso. Esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de falar aqui, em relação também a essa questão de crescimento, de desenvolvimento, e como é que fez essa transição lá dos dados para cá, enfim. Primeiro que os dados, eles não ficaram lá, os dados eles estão juntos. Estão ainda. E cada vez mais a gente hoje trabalha com dados e informações e precisa desses dados e informações para poder justamente ter um monitoramento e um entendimento de para onde que eu devo, né, virar as minhas velas aqui, enfim, alinhar ou direcionar
os próximos passos dentro dessa caminhada. Então, os dados eles são de fundamental importância. Toda aquela base tecnológica, toda aquela base de algoritmo que eu digo que eu aprendi lá, tudo aquilo que eu aprendi, eu nunca deixei ele lá, ele sempre me acompanhou, só que em outros formatos e em outras formas de entendimento. Hoje, eu vejo assim que toda aquela base de informação mais técnica, ela também me ajuda para hoje numa questão mais de gestão, porque eu entendo como que funciona muitos daqueles processos, repetindo aqui a questão dos algoritmos, né, como que eles são criados, como que eles são ordenados e como que eles são trabalhados para que a gente possa chegar lá nos resultados. Então, não basta que eu tenha só um grande volume de dados se eu não souber fazer um processo de organização com eles. Quando eu faço essa conexão do volume com a organização, eu tenho respostas mais assertivas e consigo também fazer os ajustes dentro dos processos com uma visão mais clara e com um olhar mais próximo daquilo que seja possível de ser feito. Tá? Sim, mas verdade. a transição ela foi muito natural, porque as coisas foram acontecendo, como é que eu vou dizer assim, acho que nem teria outro termo que não dizer assim que foi natural, porque pela necessidade dos movimentos e da área de atuação, eu precisava entender mais de gestão, eu precisava entender mais de organização, eu precisava entender mais das pessoas também para mim poder saber como trabalhar e como fazer essas trocas de forma que aquilo que eu estou solicitando realmente ele retorne, porque no processo de comunicação não basta só a emissão, grande importância tem na recepção. Se a recepção ela não for uma recepção de acordo com a minha emissão, vai ter atrito nesse percurso e isso vai me trazer dificuldade depois dentro da questão de análise e também de tomada de decisão. Sim. Então, tudo isso tu vai construindo, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Eu penso assim, que tu vai juntando peças, né? E aquilo vai te dando uma imagem mais definida. Claro. E tu vai inserindo outras peças e gradativamente tu vai conseguindo ter uma leitura melhor de todo o cenário. Todo o cenário, né? Mas não quer dizer que em algum momento não tenha que fazer algum ajuste para poder fazer que aquele encaixe ele seja mais adequado, mais alinhado e vai poder também te dar uma possibilidade de avançar naquelas ações que tem que ser feitas. Sim, interessantíssimo. E nisso tudo, né, que tu falaste agora, sobre a tomada de decisão, o que eu vejo, não sei se talvez já tenha observado alguma coisa nesse sentido, às vezes algumas pessoas elas falam, porque o fulano ele é quem toma as decisões e tudo mais. Mas, na verdade, uma decisão ela não existe sem os dados sobre alguma coisa, né? Então, o tomador de decisão ele não toma uma decisão sozinho. Né? Sério, assim, uma boa decisão, não tem como né? desconectar como é que se diz assim, de todas as partes do processo. A gente fala, né? As partes interessadas, todas as partes são interessadas, elas alimentam e elas recebem retornos que vão também ajudar no movimento. É de fundamental importância para que um processo avance de forma organizada essa questão da alimentação dos dados. É algo que a gente teve por alguns momentos assim, dificuldades, e não vou dizer que hoje tenha 100% de... Nada é 100%, eu sempre acho que a gente tem sempre um espaço e uma janela para melhorar. Né? Eu falo por diversas vezes que tem uma simples ferramenta que fez um grande processo de mudança no meu modo de pensar e de agir, que é o PDCA, que é uma ferramenta de gestão muito simples, que tu vai pensar para planejar, tu vai executar, tu vai avaliar aquela execução e vai implementar um processo de melhoria dentro dessa atuação. Então a gente diz, vai ficar rodando o PDCA. E parece que o PDCA é antigo. Não, o que eu fiz no decorrer do processo? Eu sempre fui adaptando ele para os movimentos que eu estou inserido, que eu participo e procuro fazer esses ajustes. Então,
Não basta eu só pensar se eu não tiver a questão da ação. Uhum. Então, a gente pensa como deve ser feito toda a organização ou todo o planejamento, mas precisa que as partes ali elas alimentem adequadamente, corretamente e se sintam também parte do processo. Sim. Um outro ponto de fundamental importância dentro de toda essa construção são os retornos, né? Porque eu não posso isolar uma parte lá e ela se sentir que daqui a pouco ela não tem a importância dentro de tudo que está acontecendo. E toda a pequena parte, que nem eu falei, a gente monta um grande quebra-cabeça, mas se eu deixar uma peça de fora, ele não fecha. Não fecha, exato. Então, eu preciso de todas aquelas peças, se agrupando, se alinhando e se comunicando, seja ali pelo contato do espaço, né? Sim. Ou seja pela troca de informação. Verdade. Isso pode ser aqui uma figura, né? Para fazer como é que diz, um exemplo, trazer um pouquinho de ilustrar essa fala, mas na realidade essa aproximação e essa conexão, quanto mais alinhada ela tiver, melhor tudo flui ali dentro do caminho dos processos. Sérgio, e então nós podemos falar aí sobre um senso que eu tenho visto bastante em algumas empresas. Esses dias eu vi uma cooperativa de crédito e eles estavam fazendo algumas divulgações sobre uma coisa chamada o senso de pertencimento. Então, como que nós podemos, talvez até mesmo, porque pegando, né, o cenário imobiliário aqui, tanto que nós temos aqui na região, né, do Rio Grande do Sul, mas também outros cenários, e pegando até essa tua participação, né, nos cenários das empresas, esse senso de pertencimento teria alguma ferramenta especial que tu acha que talvez a gente consiga promover isso? Claro, gerando essa conexão que tu mesmo disse, né? Já vou dizer uma ferramenta especial, braços abertos. Braços abertos. Porque se tu quer acolher, tu tem que abrir os braços, né? Verdade. E dar o espaço para que a pessoa chegue, para que a pessoa se aproxime. Quando vai colocando barreiras, elas podem ser pequenas, às vezes até achar que não são tão significativas, mas essas barreiras elas causam os atritos e esses atritos vão dificultando que tenha uma linha, que tenha uma fluidez dentro do processo. Então, quanto mais aberto a gente é, mais receptivo, principalmente, né, na audição e no olhar, na observação. Eu sempre uso muito essas duas ferramentas, que é duas ferramentas boas também. Ótimas essas. Olha os ouvidos, como é que diz? Usa os ouvidos e usa os olhos. Porque outra coisa que eu aprendi no decorrer do tempo é o seguinte: podem te falar muita coisa, mas observa o que fazem. Perfeito. Porque realmente o que é feito é onde mostra as características e onde mostra as possibilidades. Pelo discurso, pela fala, por toda aquela... que pode ser muito... E ainda hoje, né, a gente estava aqui falando antes a questão, a própria inteligência artificial, tu mostra um belo texto, um belo discurso. Exato. E faz uma apresentação maravilhosa. Mas tu coloca aquilo realmente em prática no teu dia a dia? Não? Então, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer e também aprendi a fazer no decorrer do tempo, é que é o seguinte: tem que experimentar. Não adianta só teorizar. Tem que experimentar. Em algum momento tem que experimentar. Até nessa questão de acolhimento e de inserção, também é importante que o alto escalão ele desça um pouco, para que ele se aproxime, né? E possa entender quais são ali as necessidades da sua base e o que ele pode fazer para que aquilo seja mais acolhedor, seja mais incentivador também dessa questão do pertencimento. Porque quanto mais inserida a pessoa estiver no processo, mais ela produz. E um grande problema que a gente tem a nível Brasil é produtividade. E a produtividade ela se escapa, às vezes, nesses pequenos detalhes que não são cuidados durante os processos. Existe uma rotina, né, que também já foi falado aqui, que vamos viver na correria. Não adianta tu viver na correria, tu pode acabar tropeçando. Claro, né? Verdade. Às vezes tu tem que fazer uma pausa da mente para poder realmente organizar e poder ajustar aonde é que estão esses teus pontos. Tem algumas pessoas ou empresas que acham que parar tu está perdendo. Verdade. Muitas vezes tu está ganhando ou até dobrando a tua possibilidade e capacidade de ganho, porque ali é onde tu está realmente avaliando se tu está tendo resultado positivo ou por quê, se tu está tendo resultado negativo, o porquê. E por quê? Porque eu também não devo me acomodar com o resultado positivo. São coisas que a gente tem que aprender a lidar, que se eu
tá indo bem, mas por quê? Tá indo mal, mas por quê? Por quê? Às vezes resultado negativo, ele pode nem ser tão negativo, porque ele pode abrir uma linha de aprendizado que vai te dar lá na frente um ganho. Então, são coisas que têm que ser trabalhadas, têm que ser experimentadas e têm que ser praticadas. Por isso que eu falo a questão de não basta só teorizar, tem que experimentar. Interessantíssimo, exato. E o processo de experimentação, ele acaba sendo muito rico também, né? Porque, eventualmente, dali surgem novas ideias, novas soluções que talvez jamais tivessem sido pensadas, né? Ou então aquela coisa que, na teoria, nossa, mas isso aqui é inviável. E aí, na prática, se mostra totalmente diferente. Sim. E uma ideia que acaba sendo comprada pelo público, vamos dizer assim, também. Claro. E, Sérgio, uma das coisas... O que talvez tu mais observa dentre as relações profissionais hoje? Aquilo talvez que poderia ser melhorado? Ou talvez o que seja o cenário ideal, assim? O que tu observa hoje? Né? Tanto em questão comércio, em questão de negociação também, porque, pelo que eu entendo, também permeia muito nesses lados, assim, né? Tanto negocial, quanto também o próprio compra-venda mais varejo, vamos dizer, né? Ou não? O que tu percebe, assim? Não, até eu falei ali a questão de consultoria, assessoria, nessa parte de negócios imobiliários, mas tenho procurado também, porque tenho tido a oportunidade de conhecer assim, outros segmentos, outras pessoas e também me permitido transitar em outros, vamos dizer, mercados ou em outras possibilidades de mercado. Tenho estudado aí e analisado outras possibilidades e naquela linha que eu falei anteriormente, né? Com os dois ouvidos e com os olhos abertos para ver os movimentos. Porque às vezes a gente ouve muita reclamação, ouve muita... enfim, a gente sabe que tem dificuldade e sempre existiu dificuldade que desde que o mundo se conhece aí por o mundo e desde que o ser humano transita aí pela Terra, enfim, sempre tiveram dificuldades, né? Mas dentro das dificuldades sempre teve alguém que avançou, né? Então eu quero estar próximo de alguém que avança e não daquele que fica só reclamando da dificuldade, mesmo sabendo que tem as dificuldades, mas elas existem justamente tanto para nos alavancar quanto também para fazer a gente repensar e aprender e também melhorar, né? Então é um trânsito bem diversificado que eu também gosto, assim, porque eu acho que dá uma dinâmica no dia a dia, dá uma possibilidade de visão mais ampliada, assim, de várias ações. Mas eu pensar assim, não sei se entendi muito a tua pergunta, mas estou pensando assim, as dificuldades lá com os teus colaboradores, vamos dizer assim, né? E outra questão que a gente tem observado, até vou voltar nessa questão dos colaboradores. Hoje, conversando com os mais diversos segmentos, né? Tem alguns pontos que são comuns. Falta de interesse, falta de responsabilidade, né? E baixa, como é que se diz assim, produtividade. Que eu acho que está meio que linkado com os dois anteriores, né? Tanto a falta de interesse quanto a falta de responsabilidade acaba impactando na produtividade, porque tu já não bota toda a tua energia naquilo porque tu não está acreditando. A pessoa já não vê tanto sentido também, às vezes, né? Só que a pessoa hoje, tem várias pessoas que não estão acreditando nem em si. Né? Se não acreditam em si, como que vão acreditar no próximo, como vão acreditar na empresa, como vão acreditar em outras coisas. Então, o processo interno, ele é um processo bastante importante, né? Isso tem que ser trabalhado, acho que de alguma forma, sei lá, dentro da empresa ou com as pessoas. Por isso que aí eu volto lá na base do meu propósito, que é a educação. Isso também faz parte da educação, né? A gente tem a educação técnica, tem uma educação mais, vamos dizer assim, social, do negócio, assim, né, de convívio social, mas também tem que ter uma educação e uma formação e principalmente uma provocação, até eu digo nesse sentido, da questão emocional, que é onde ela baixa muito a tua energia e baixa muito também a tua possibilidade ou a tua capacidade.
que ela está lá. Ela não deixou de estar lá. Ela precisa ser provocada, precisa ser estimulada, e ela precisa ser aflorada. E aí a gente consegue, com certeza, desenvolver as pessoas. Mas não é algo tão simples, nem tão fácil. Mas é necessário que seja feito, e que seja feito de forma contínua, porque a continuidade é que vai gerar a rotina, e essa rotina é que vai fazer com que aquelas, vamos dizer, dificuldades que se apresentam, elas vão diminuindo, porque tu vai repetindo, e a tendência é sempre que elas vão ficando cada vez menores, e tu vai conseguindo avançar mais um degrau. Então isso é um ponto bastante falado, assim, que é difícil às vezes conseguir pessoas que tenham vontade de trabalhar, e quando tu consegue, as pessoas que estão lá interessadas em trabalhar, elas também têm uma dificuldade de assumir as responsabilidades, têm seus medos, enfim, tem uma série de barreiras, né? Ali, que elas precisam ir quebrando, e precisam também, de alguma maneira, entra naquela questão do acolhimento, né? Sendo estimuladas e sendo incentivadas, mesmo que ela não tenha acertado 100%, mas se ela já fez 70%, 80%, ela tem que ser também comemorada. Sim, ela precisa também ser valorizada, para que ela tenha um estímulo para tentar chegar do 70% no 80%, do 80% no 90%, e assim sucessivamente. Porque se simplesmente para cada erro, para cada dificuldade, houver já lá um processo de ou uma consideração negativa, né? ou até uma como é que se diz, repressão, tu vai podar qualquer possibilidade de melhoria. Porque eu entendo sempre que as pessoas, elas têm uma capacidade e uma possibilidade de melhorar, cada uma no seu tempo. Então entender o tempo de cada um também é importante. Sim. Tá? Mas vou te oferecer, é simples, é fácil. Não é, mas é necessário. É um processo de evolução ali, necessário, realmente, né, Sérgio? É como a gente fala muito, nós falamos muito dentro da psicologia, né, pegando um pouco dessa minha área ali, que são como os reforços, né? Sim. Reforço positivo, reforço negativo. Então, isso tudo dentro de uma organização vai fazer com que talvez a pessoa ela desempenhe melhor as funções, até porque talvez acontece com uma certa frequência que a pessoa ela nem sabe do que ela consegue fazer. Ela não tem nem noção dos próprios limites dela, e principalmente ela acha às vezes que Eu vou falar de novo que eu já falei antes. Os ouvidos, né, atentos, e os olhos também atentos, a gente consegue identificar esses pontos nas pessoas que fazem parte do time, o que eu preciso ajustar, onde é que eu posso alinhar, e o potencial que eu consigo desenvolver. Então, é importante essa leitura. Por isso que eu volto na questão, correria, tudo bem, mas uma correria organizada, uma correria, né, ordenada. Sim, ordenada. E não desordenada, nem desenfreada, porque aí eu não consigo ajustar. Claro, E pode ter certeza que cada ajuste e cada processo de melhoria, ele impacta muito mais significativamente lá no resultado, do que simplesmente só tá todo mundo ocupado, mas está ocupado como? Produtivamente, né? Tá fazendo algo que realmente tem significado, ou tá só passando o tempo? Sim, né? Verdade. Encher a agenda não quer dizer que seja efetivo e te leve, então, né? Por isso que quando a gente falou aquela questão do não, ele é importante, né? Porque onde tu diz não para algo que realmente não é significativo, ou tenha uma relevância no momento, tu abre possibilidade de um sim para algo que realmente é importante, e é relevante. Verdade. Então tu faz esses ajustes e tu consegue ter uma condição de uso do tempo mais produtivo. E isso também, né, Sérgio, o ponto de estar sempre na correria, é como, fazendo um comparativo aqui, é como um gestor que ele não consegue ficar na gestão, ele tem que ir para o operacional. E aí ele não consegue tomar as decisões, não consegue observar o cenário onde que ele precisa ajustar, né? Vários momentos assim que eu conheci pessoas e empresas que eu vi que tinham... porque eu faço muito benchmark, né? Eu fico observando, eu vejo o que está dando certo lá e o que eu posso replicar aqui. Isso é uma constante que eu aprendi lá atrás também, nessas linhas de estudo da área de gestão, principalmente com a questão
da qualidade, né? Que a gente não precisa inventar tudo. Eu preciso estar atento a tudo e saber do que aquilo que eu vou aprendendo ou vendo que eu posso adaptar e ajustar conforme a minha realidade. Isso me dá uma capacidade também de resultado melhor, porque o tempo que eu estaria pensando para fazer, ou não quero copiar. Não é copiar, você vai simplesmente aprender, aprender como o outro está fazendo, entender, né? E aí fazer aquela questão de adaptação e como é que se diz assim, e uso dentro das suas possibilidades e das suas capacidades. Então esse eu acho um processo também bastante importante e que faz com que a gente vá avançando aí nessa questão do aprendizado. Sérgio, o que seria, até para quem nos assiste agora e talvez esteja te vendo aqui também pela primeira vez, o que seria o Oriente-se? Né, nós já comentamos há algum tempo, aí já, né, também particularmente já me trouxe algumas informações. O que seria esse projeto? Dentro assim como eu falei lá, tem uma caminhada, né, já de tempo aí em trabalho, mas não só em trabalho, em aprendizado, mas principalmente nessa linha de desenvolvimento, de crescimento, como pessoa e como profissional, né? Para chegar num ponto desses, eu fui sempre estudando muito, lendo muito, estudando muito, praticando, pesquisando, buscando linhas de entendimento. E com o passar do tempo, por várias experiências que eu já tive, em várias, né, que nem diz, a gente poderia ficar horas aqui falando, mas sobre outros momentos, né, de aprendizado e de busca de conhecimento. Quando tu falou lá, como é que saiu da tecnologia e veio para a gestão, foi um processo natural. E esse processo de crescimento também foi um processo natural, porque foi um processo de busca, né, de pesquisa, de autodesenvolvimento, e de autoconhecimento. E para desenvolver toda essa caminhada dentro dessa pesquisa, eu acabei em algum momento lá compilando para ter que uma coisa que eu sempre busquei assim em várias linhas de conhecimento, que nem eu trouxe ali, o PDCA. PDCA é uma ferramenta, mas ela me serve para N coisas. Sim. Então, eu ia buscando, como é que se diz assim, pontos significativos que aquilo ali serve como base para várias ações, né? Quando eu vou avaliar ou analisar alguma questão, eu vejo o que realmente faz diferença aqui, né? Porque tem várias coisas, são importantes, mas o que realmente faz diferença aqui? Qual é o ponto principal? Esse é o ponto que eu tenho que firmar, esse é o ponto que eu tenho que estar alinhado, porque ele que realmente vai impactar lá em resultado. Né? Então, todo o processo do Oriente-se, ele vem linkado, né? E até o nome Oriente-se, ele tem um porquê, né? Porque tem muito de filosofia oriental, tem muito de aprendizado em questões do Oriente, mas que eu trouxe para fazer um link com o Ocidente, ver o que a gente pode... Porque são formas de ensino, formas de aprendizado um pouco diferentes, né? No Oriente a gente aprende muito mais pela experimentação, por isso que eu disse, né, quanto é importante experimentar. Sim. A gente tem que viver, tem que ver, tem que avaliar o resultado, enfim. Tá? No Ocidente a gente vai muito mais pela teoria e depois em cima da teoria tu quer desenvolver algumas questões, na realidade, e no Oriente a gente vem da experiência e tu vai ver, tirar as tuas teorias dali depois que tu experimentou, o porquê que deu certo, porquê que deu errado, enfim. Mas eu acho que no passar do tempo eu quis foi aproximar esses dois lados e trazer um pouco disso. E aí eu criei, estabeleci, né, criar pode ser meio presunçoso, né, estabeleci 5 pontos que eu considero como fundamentais
para qualquer processo de desenvolvimento. Tá? Uhum. E eles partem da base, que seria a formação do ser humano, e evoluem, né, para todas as suas ações, seja no aspecto social, seja no aspecto profissional, seja no aspecto educacional, aonde ele quiser se inserir. Uhum. Então, para ele poder ter uma boa base e poder ter uma boa questão de desenvolvimento, um dos pontos principais é entender que a parte mais importante do processo somos nós mesmos. Qualquer coisa que eu queira fazer para ti ou para qualquer outro, quem tem que estar bem sou eu. Porque se eu não estiver bem, eu sou um problema para ti, não uma solução. Mas se eu estiver bem, eu posso ajudar na tua solução. Para mim estar bem, eu preciso ter alguns pontos que são fundamentais, que é uma boa alimentação, uma boa hidratação, uma boa movimentação, isso são bases físicas, né? E depois eu entro na questão da inspiração, que é o processo de conhecimento, né? E da respiração, que ela, além de fazer toda uma questão de sustentação da nossa estrutura física, ela também faz uma questão de sustentação da nossa estrutura emocional. Sim. Uma respiração bem trabalhada, Verdade. ela pode tanto nos ajudar fisicamente como emocionalmente. Com então certeza. é um processo também que tem que ser trabalhado. Então são esses 5 pilares que fazem parte do Orientes: a alimentação, a hidratação e a movimentação, a respiração e a inspiração. Com base nesses 5 pilares, é possível fazer movimentos de desenvolvimento pessoal como movimentos de desenvolvimento profissional. Então, é por aí que começa essa conversa. Né? Por aí, caramba, entendi. E hoje, claro, percebemos que as coisas elas estão, até mesmo de acordo com as gerações, né, geração Z, geração X e tudo mais, mas as pessoas estão cada vez mais imediatistas também, né, Sérgio? E uma das coisas, né, que já falou aqui sobre ouvir bem, o olhar bem, também está muito conectado com o Oriente, se no ponto de vista de entender os seus próprios processos, né? Sim, sim. Se eu levo para o Oriente, se levo para uma questão da marcialidade, né? Trazendo para um combate da vida, do dia a dia, precisa tu estar atento. Uma das primeiras coisas para poder ter qualquer estímulo de defesa, de preservação e de cuidado é a visão. Né? Se eu não enxergar o que tu vai fazer, fica bem difícil. Fica difícil, verdade. Né? Então, a primeira coisa eu tenho que enxergar. Né? A outra questão também é a audição no processo de atenção e de colocação dentro do ambiente que tu tá. Com uma boa audição, tu sabe o que tá. Eu tô te observando, mas eu também tô aqui numa linha, né, como se fosse uma antena ligada, sabendo o que está acontecendo no meu entorno, pelos movimentos, pelos os sons, enfim. Então, tudo isso faz parte de um processo de atenção. E isso é um ponto básico, que eu digo que a pessoa, né, quando eu falei os ouvidos e os olhos, é nessa linha de atenção. Eu sempre gosto de como é que se diz assim, separar ou até não misturar, porque às vezes a gente fala em atenção e o pessoal pega muita parte de tensão e pressão, enfim, e leva para uma coisa que te enrijece. Né? E se te enrijece, ele te paralisa. Se te paralisa, tu não tem movimento. Não tem movimento. Se tu não tem movimento, não tem fluidez. Se tu não tem fluidez, tu não tem capacidade de transitar dentro desses cenários. Então, são várias questões que elas precisam ser avaliadas ou analisadas, às vezes, separadamente, mas logo em seguida conectadas para que tenham ações em conjunto. Por isso que eu tenho 5 pilares que eu posso avaliar eles separadamente, mas no momento que eu conecto eu consigo enxergar uma possibilidade maior de uso e de resultado. Seriam essas, talvez, então, algumas características importantes de um bom líder / gestor, vamos dizer assim? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né, Sérgio? Sem dúvida nenhuma. Porque faz parte de, né, como tu disse também, às vezes a liderança descer e observar o campo. E tem uma coisa bem simplesinha assim, né? Liderança, como é que é? Liderar não é mandar. Liderar é orientar. Orientar. Liderar é
explicar, né? Liderar é uma forma de como é que se diz? Encaminhar, enfim. Tem vários outros. Às vezes o cara acha que é por imposição. E não é por imposição. Eu sempre digo assim, eu proponho, eu não imponho. Né? Porque dentro da minha proposta, se tiver algo melhor, então eu me proponho também. Claro. E aí nós vamos avaliar. Porque eu não posso subestimar a capacidade de quem está junto comigo. Né? Porque se eu quero ter pessoas boas junto comigo, eu tenho que dar a possibilidade que ela também tenha uma liberdade de opinião, uma liberdade de participação. Sim. E com isso eu enriqueço o processo. Né? É verdade. Porque quando a gente tem, aí volta lá para os dois, né, bem abertos, né? A gente tem uma possibilidade de também de acolher muitas informações, muitas sugestões, e tenho a capacidade de avaliar se ela é coerente, se ela está adequada, se é agora o momento ou não. Aí sim entra a questão da liderança, é saber avaliar e saber de que forma implementar. Sim. Mas não sempre achar que é só o que eu quero. Né? Não é uma mão única, né? Eu acho assim que quando tu entra nessa posição muito de querer mandar, dificulta. Eu, onde eu transito, eu procuro dialogar, eu procuro ouvir bastante também e procuro, às vezes, provocar, né? No sentido de, o que tu acha? Qual é a tua opinião? O que tu faria? Porque a pessoa também tem que se desacomodar um pouquinho. Sim. E às vezes, tu pode ter uma dúvida, uma necessidade de alguma resposta, e essa resposta pode vir de alguém que está junto contigo, porque ele está num outro momento, ele está com uma outra visão, ele está num outro estágio que tem uma capacidade que às vezes pela pressão tu não tem. Porque tu precisa, tem que resolver. Verdade. E aí entra a questão da respiração, né? Tu não pode resolver tudo ofegante, nem deve resolver ofegante. Sim. Tu tem que resolver, tu tem primeiro que equilibrar a tua parte respiratória para que tu tenha uma condição de oxigenação de cérebro e de conexão pelas sinapses, né? Com maior fluidez, porque isso vai te dar também uma capacidade de visualizar uma solução de uma forma mais tranquila. Eu sempre e ouvi isso de um grande líder. Na realidade, eu ouvi de um colega que ouviu de um grande líder, que é um dos que eu sigo e admiro, que ele disse, quando tiver que tomar uma decisão, respira e dá um passo para trás. Não é? Enche o peito e dá um passo para frente, vai lá. Não, às vezes, dar o passo para trás não é perder. Não, exatamente. Então, essas são, às vezes, interpretações que as pessoas acham que quando elas cedem, elas estão perdendo. Não, ceder não quer dizer que é derrota. Tudo depende do objetivo. Exato. E até porque se nós pegarmos o lado normal, né, na prática, né? Sim. No momento que nós nos afastamos de algo, nós conseguimos ver uma amplitude muito maior ali. Então, nós conseguimos identificar diferentes cenários que talvez, né, se chegar mais perto, né, que nem eu disse, quando vê a pessoa... E ela não consegue enxergar. E às vezes a solução para ela tá do lado. E sério, eu pegando até um aí, ponto... Gustavo, vou voltar. Eu faço aqui um looping, né? Tá certo. A tal da correria. Eu acho engraçado isso, que olha, é difícil alguém... E aí, como é que tá a correria? Tá bom, tô caminhando aqui no meu passo devagar. Mas se tu não dá uma pausa na tua mente, às vezes tu não consegue a solução. Exato. E quando tu fala, eu já participei de vários, e às vezes até processos bem significativos, seja em termos de valores, ou seja em termos de tomada de decisão, né? Que uma das primeiras ações sempre foi isso. Para um pouquinho. Nada, não tem problema, que pode ser amanhã, ou pode ser daqui a pouco mais, mas vamos parar, vamos dar uma avaliada, né? Vamos fazer uma releitura aqui, vamos ver se a gente não deixou escapar algum ponto. A precipitação, às vezes, ela pode não dar aquele resultado esperado. Eu prefiro atuar um pouquinho mais
mais calmo, vamos Calmo. dizer assim, né? Aham, entendi. E a própria questão calma, que aí tem outros que dizem assim, mas é muito calmo. Não, mas nem o recuo e nem a calma quer dizer assim, tipo, o recuo que eu tô perdendo ou a calma que eu não tô fazendo. Não tô fazendo, ou Talvez. não tô dentro da intensidade, ou não tô, né, tô fazendo... Não. São momentos necessários para ajuste fino. Sim. Né? E conforme o nível da conversa, o ajuste fino ele tem que ser muito bem feito. Né? Sérgio, e uma coisa que tu tinha comentado ali sobre que faz 20 anos que tá, né, na função do Secov, Zona Sul aqui. O que o Sérgio de antes teria de olhar diferente que o Sérgio de hoje tem em relação tanto ao mercado imobiliário quanto à prática de lidar com as pessoas? Qual essa diferença do Sérgio eu tenho muito claro. Eu vivia atrás de uma mesa, num operacional, numa rotina, talvez nessa correria, né? Esse era o dia a dia do antes, né? O depois, quando fui convidado e até na época sem entender muito, ou saber muito o que seria ou o que poderia, né? Eu fiz algo que eu acho que é importante. Eu fui experimentar. Antes de dizer não, fui experimentar. Vou lá, vou ver, vou experimentar, vou ver como é que é. E isso fez com que eu saísse de trás daquela mesa e, a partir dali, enxergasse um mundo, um universo de possibilidades, né? E várias coisas que aconteceram no decorrer desses 20 anos, principalmente na questão de aprendizado, de desenvolvimento, de crescimento, de relacionamento, porque hoje realmente minha rede de relacionamento ela é bem significativa, né? E usada de forma produtiva também. Não é só uma questão social, a gente usa muito para negócio. E foi justamente o dizer sim e o aceitar viver a experiência que abriu essa possibilidade. Né? Permitir, às vezes, um processo de mudança, né? Sair um pouco. A gente acostuma com uma rotina e com um modo, né? Que eu me lembro depois, em vários momentos, principalmente quando eu fui fazendo um processo de transição também, saindo mais da questão das equipes e saindo muito de ações operacionais, indo mais para a linha da consultoria, de assessoria. No início parece assim, tá faltando alguma coisa, mas na realidade tu tá num processo de mudança. Então, umas coisas ficarão e outras virão. Né? Verdade. Então, isso faz parte do aprendizado ainda. Esses dias eu comentei isso, eu digo, tudo são ciclos, eles têm início, meio e fim, e outro se abre e vai ter seu início, seu meio e seu fim, e assim sucessivamente. Então, entender isso de uma forma mais tranquila também, sem ser aquilo, perdi tal coisa, não sei o que, como era. Não, saudade, vontade, boas lembranças, tudo faz parte. Mas a gente ir num processo de adaptação, de evolução e de adequação conforme o momento, isso também é importante. Senão eu fico preso. Fica preso, exato. Né? Que aí é que eu digo. A sensação que eu tinha era que antes eu estava preso lá, acomodado dentro de um formato, no momento que, abriu a porta, e várias coisas começaram a acontecer. E então, aí tem um ganho assim nessa viagem, nesse percurso significativo em vários aspectos. Então, uma das coisas e às vezes eu gosto de perguntar isso, né, para os convidados aqui do nosso podcast. Sim. Então vamos dizer que o efeito borboleta, né, foi dizer sim para experimentar, né, essa oportunidade que surgiu então e que mudou talvez todo o teu cenário de vida. Seria isso? Quando vou fazer só, vou lá no meu loop, né? No PDCA infinito ali. Não, voltando para a questão do Oriente, a gente está sempre em processo de transformação. Quando tu traz aí o exemplo da borboleta, a gente está sempre em processo de transformação. Sim. Nada é estático. Por mais que se eu ficar parado aqui, não está estático.
tá tudo lá se movimentando, tem várias coisas acontecendo internamente e externamente, né? Então, a transformação ela é natural. É que às vezes a gente não quer aceitar essa transformação por acomodação, né? Por uma questão de insegurança. Então, entra uma série de outros fatores que não quer te dispor ou te propor a mudar, porque tudo aquilo que de alguma maneira mexe com alguma questão, ele vai ter ganhos e vai ter perdas, Claro. e são naturais. Então, eu acho que essa transformação ela é super saudável, pelo menos para mim foi e tem sido, porque na realidade eu não parei, não estacionei. Eu continuo sempre vendo aonde que... Aí é que nem diz, se eu estou rodando o PDCA, aonde que eu posso melhorar? Onde que eu posso melhorar? Onde é que dá para ajustar? Verdade. Eu não posso ficar só repetindo. Eu tenho que, pelo menos que seja uma... tem até aquela questãozinha, né? Muda 1%, mas muda. Muda, exato. Então, que seja 1%. Mas tu fez aquele ajuste, tu fez um processo de melhoria, tu aprendeu. Até porque vamos dizer, o Sérgio de ontem não é o mesmo Sérgio de hoje e não vai ser o mesmo Sérgio de amanhã. Porque coisas aconteceram ontem, outras estão acontecendo hoje, outras amanhã e assim sucessivamente. Então, é natural essa questão de transformação, de mutação, de evolução. Eu considero dessa forma. Por isso que a questão ali também de estabelecer 5 critérios no Oriente, ou 5 pilares básicos, e fazer com que esses pilares também eles rodam a todo tempo, né? A questão de estrutura física, de estrutura mental e de estrutura emocional, elas estão sempre sendo trabalhadas, né? E alimentadas. A questão do alimento, ele não é só um alimento para o teu corpo físico, ele tem que ser também um alimento para a tua mente, alimento para o teu espírito, né? A questão do movimento, não é só a questão do movimento físico, também tem que ter o movimento da tua mente, tem que ter o movimento do teu espírito. Então, tudo tem que se conectar. E essa base, esse tripé de mente, corpo e espírito, isso tem um pé lá no Oriente, né? Porque o Oriente, hoje, quando a gente fala e ouve aí medicina integrativa, isso eles já têm há centenas ou milhares de anos, eles trabalham medicina integrativa. E aqui a gente tinha fracionado o ser humano, né? Cada um é responsável por uma parte. E como que tu vai fracionar um ser que é integrado? É verdade. Então, é um desafio. Então tem uma complexidade filosófica que a gente pode também, né, dissertar bem, bastante e identificar vários pontos. Aí essa questão eu falo aí de inspiração, de respiração, de movimentação, enfim, são vários pontos, mas eles se conectam e eles produzem resultados. Sim, é verdade. E sabe, Sérgio, esses pontos, como nós às vezes bloqueamos a nossa mente pelo próprio dia a dia. Esses dias eu conversava com uma empresária e ela estava falando sobre o cenário, né, que ela vive dentro da atividade dela, e ela me relatou assim, nossa, parece que eu só me dedico para o trabalho. E às vezes essa pausa que nós precisamos é entender que nós somos uns seres, né, gerais, assim, de várias coisas, né, que nem tu falou, alimentar a mente, o que eu estou vendo, o que eu estou observando, o que eu estou lendo. O que eu estou lendo, fazer essa revisão do nosso dia a dia, às vezes nos traz mais tração do que ficar só naquele ponto muito específico, né? E tem um ponto no que eu estou lendo, que esses dias até também estava ouvindo sobre isso, né? Existe um problema que pode aumentar ou não, aí depende de forma de condução, né? Que é essa questão também do uso da inteligência artificial sem uma interpretação. Né? Simplesmente um copia e cola é um risco que se corre e muitos correm sem saber. Por quê? Porque não geraram ou não desenvolveram a capacidade interpretativa, porque não praticaram a leitura, interpretação, análise. Isso foi ficando ou foi se diminuindo no decorrer do tempo para uma praticidade. Todo mundo, quando tu fala na questão da praticidade, todo mundo quer resposta rápida, não quer, e as coisas não são assim. Não são assim. Na realidade, essa questão de dizer, tá tudo muito rápido. Não, talvez tudo tá rápido. Mas não é tudo tá rápido.
Porque as coisas continuam tendo seu tempo. Claro. Leva 9 meses para nascer, leva 1 ano para andar, leva 2 para falar, isso tudo continua normal. Sim. O ser humano está nesse mesmo ritmo e tantas outras coisas continuam. Tu vai levar 10, 15, 20 anos, sei lá, para crescer e por aí vai. É verdade. Então não mudou. O que pode ter mudado, e esse é um ponto positivo, é a longevidade. Sim. Que hoje as pessoas estão estendendo o seu tempo, tanto profissional quanto seu tempo de vida. Muitos que tiveram alguns cuidados, né, e que conseguiram, como é que diz assim, avançar em algumas etapas, estão vivendo mais e vivendo com vontade de fazer. Então isso é um ponto, mas é importante nessa questão do alimentar a sua mente, ou dar uma pausa na mente, que ela precisa. Essa semana ainda estava falando isso também. Qualquer uma das nossas partes, o ser humano no todo, em geral, né, ele se desenvolve por estímulo. Então a mesma coisa. Se a mente ela não for estimulada para algo positivo ou para algo produtivo, ela ficar só sendo alimentada com questões negativas ou com algo que realmente não traga benefício nenhum, ela vai ficar naquele estado ali, o estágio, e não vai avançar. Né? Então também a forma do que entra, né, que vai, é um processador. Né? Ele tem o input e o output. O que vai entrar vai ser processado e vai sair. Se entrar bom, tende a sair bom, ou melhor ainda. Se entrar ruim, tende a sair ruim ou pior ainda. Isso. Então, e ao mesmo tempo muito... tem também o ponto do excesso, né? O que o falou, pegando esse exemplo do processador, que é muito bom, ele tem a sua capacidade. A mesma coisa o motor de um carro. Se está sempre na velocidade máxima, no ritmo máximo, ele vai funcionar? Vai. Mas talvez precise de maior manutenção, talvez precise de um resfriamento, né, melhor. E o que é o resfriamento também, né, Sérgio? Às vezes, para o nosso dia a dia, o que nós precisamos fazer para pausar, né, para acalmar um pouco e entender para onde que eu estou indo. Né? Eu já tenho dito em alguns momentos que eu digo que fazer nada também é bom. Exato, também é produtivo. Fazer nada também é bom, mas isso, até eu entender isso, também eu sofri um pouco. Porque eu ficava achando assim, como é que eu não vou fazer nada? Como é que vão fazer algo fora daquela rotina pré-estabelecida que tem que ser tal horário, tem que ser isso. Até eu conseguir quebrar algumas barreiras aí e entender, mas hoje é muito tranquilo. Se eu tiver que parar para ler um livro, se eu tiver que, enfim, inserir dentro do meu dia algo que possa para outros não ter significado, mas tem significado para mim, isso é importante. Sim. Se ele vai impactar, né, no meu processo, isso é importante. Claro, verdade. Nossa, Sérgio, vamos chegando aqui, nos encaminhando para o nosso fim, mas se na verdade esse nosso momento, essa nossa conversa aqui, se essa conversa ela pudesse deixar uma mensagem, uma reflexão aí para quem nos assiste por aqui, qual mensagem tu gostaria de deixar? Assim, um pequeno legado em forma de palavras. Eu vou voltar à questão do propósito, né? Que a questão do propósito que eu trabalho, né, há muito tempo e invisto muito do meu tempo na questão da educação, da formação, independente, que nem eu digo, de qual esfera ela esteja inserida. Porque quando tu traz o exemplo da borboleta, ele é um processo de transformação ali, né, de mutação. Ela fica um tempo quietinha lá, se transformando, e depois vem de uma lagartinha e vai se transformando, enfim. E a pessoa, eu acredito que todas as pessoas têm essa possibilidade e essa capacidade, né? Mas precisa virar uma chavezinha que ela tá lá dentro. Ela não tá fora. Ela não tá com ninguém. Ela tá com cada um. Então, quando a pessoa vira aquela chavezinha interna e descobre ou entende que aonde ela tem que investir todas as fichas é nela mesma,
onde ela tem que realmente a pessoa mais importante, né, e que vai estar com ela do início até o final, é ela mesmo, né? Eu acho que aí ela passa a ter uma possibilidade, vamos dizer assim, de crescimento e desenvolvimento ilimitado, porque ela não cria dependência e nem cria dependentes. Ela cria uma independência e entende que quanto mais independente ela for, mais ela pode ajudar os outros, né, que em algum momento possam vir a depender de alguma situação dela. Então, essa capacidade de crescimento e de desenvolvimento, que eu digo que é um despertar, né? Inclusive até eu fiz linkado com o Oriente, eu fiz uma palestra que era Oriente-se, a transformação 5.0, por causa dos 5 pontos, né? Eu falava e falava justamente isso, né? Quando tu começa a ter esses cuidados contigo, a tua capacidade ela cresce tanto que tu tem possibilidade tanto de desenvolvimento e crescimento pessoal, quanto de fazer um impacto mais coletivo, porque tu abre um leque de possibilidades maior. Então, resumindo, né? Eu ia dizer isso no início, mas eu digo, primeiro eu vou fazer uma introdução aqui, né? Invista em você. Invista em você. Esse para mim, eu acho que foi o meu grande aprendizado quando eu saí de trás da mesa e passei a investir muito mais no meu crescimento, no meu desenvolvimento, e isso replicou, né? Que nem eu disse, quanto mais eu fui dividindo, mais eu fui multiplicando, e as coisas foram crescendo, foram acontecendo, e hoje várias coisas acontecem, que nem eu digo, quando tu olha assim um pouquinho, né, para trás, foi tudo parece que tão simples, tão natural, tão normal, mas porque existiu essa viradinha de chave, né? Eu passei a me preocupar, não é deixar de se preocupar, que a gente tem, né, um leque de preocupações e envolvimentos familiares e profissionais, mas entender que para tu atender qualquer um desses pontos, o principal ponto tem que ser o individual. Eu preciso estar bem, por isso que eu digo que eu invisto em você, né? E aí em todos esses aspectos, na alimentação, na movimentação, na respiração, na inspiração, né? E na própria inspiração que vai te trazer esses pontos, vamos dizer assim, para serem trabalhados. Sim, nossa, sensacional. E realmente isso é de fato que o que interessa realmente é que nós investamos mesmo, né? Sério, faz total sentido. Sim. Isso. E com certeza eu acho que é uma grande mensagem aí para deixar, né, para os nossos espectadores aqui, tanto Instagram quanto YouTube, né, o pessoal que acompanha aqui. Então acho que essa mensagem resume essa nossa conversa hoje, então, com o Sérgio Cogoi aqui, com esse grande conhecimento, experiência aí. E aqui, Sérgio, nosso intuito não é sempre falar sobre coisas técnicas, não, mas é realmente esse lado mais humano, né? E eu acredito que nós tenhamos atingido isso. Gustavo, tem duas coisas. Primeiro é a gratidão, né? Pelo espaço, pelo tempo, pelo momento, tá? E o segundo é a satisfação de poder compartilhar aqui contigo, de poder aproveitar esse momento, de poder, que nem eu digo, parece que eu estou querendo ensinar alguma coisa, mas na realidade eu estou muito mais aprendendo. Porque isso foi uma outra coisa que também a gente, quanto mais, aí volto, né? Quanto mais eu divido, quanto mais eu falo em relação a essas coisas, eu reforço esses conceitos e eu vivo mais esses conceitos e mais retornos eles trazem. Então, é um ciclo que se retroalimenta, que se movimenta. Sim. E ele é importante de ser trabalhado. Então, quando tem uma oportunidade como essa de falar alguns temas que eu considero importantes e que eu posso dizer bem tranquilo, e isso falo para o meu filho da mesma forma, né? Eu vivi, então eu sei o resultado. Claro. E eu sei o que precisa. Eu não estou teorizando, né? Eu estou compartilhando experiências que geraram resultados e continuam gerando, com certeza, né, resultados, oportunidades, enfim, várias coisas, mas que foram sempre experimentadas. Acho que esse é um ponto fundamental. Experimenta. Não foge antes
Não se assusta tanto que o bicho não é tão feio. É verdade, é. Sérgio, sem palavras, realmente, também muita gratidão por essa oportunidade. A gente sabe que, né, o teu tempo também ele é muito valioso e realmente, assim, né, ficou com esse sentimento muito bom aí, né, de gratidão a ti, né, por esse ensinamento aí que, na verdade, aqui, né, pessoal, foi uma mentoria. A gente, por isso, tudo que, né, viveu, compartilhar as experiências, esses aprendizados, pontos de alerta também que são importantes para o nosso dia a dia. Então, Sérgio, muito obrigado. A quem está nos assistindo aqui, muito obrigado também por mais esta audiência. Deixa um comentário também aqui se está vendo pelo YouTube, enfim, alguma dica, alguma sugestão, inclusive, também aceitamos. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo Pausadamente podcast por aqui. Abraço, tchau, tchau.